Boa tarde a todos, meu nome é Danilo Sacramento, estamos em mais uma aula 3, agora vai ser sobre bioquímica celular, certo gente? Antes de mais nada, nós vamos falar sobre água, certo? De forma bem simples e genérica, lá no ensino fundamental a gente aprende que água ela é um solvente universal e em regra ela dissolve a maioria das substâncias, certo? Só que a água ela é importante para a manutenção e o surgimento da vida. Da maneira como a vida surgiu, ela deve ser mantida, que é o que? Com a presença de água, certo? Daí você precisa lembrar uma coisa. Ela é importante para transporte de substâncias, ela é importante para evapotranspiração das plantas, a manutenção da temperatura equilibrada do corpo dos seres vivos, ou osmorregulação, certo? Regulação de água, que é osmorregulação, é a regulação dela no organismo. Regulação térmica é a regulação da temperatura dos organismos, que também é usada com a água. Por exemplo, nós suamos e esse suor a gente produz tem água nele, entendeu? Produz o líquido que não apenas de sais, mas também a própria água em si. Vamos lá. É importante para a fotossíntese, certo? Que é a alimentação das plantas. Para a alimentação dos animais, é importante na questão da quebra de moléculas, que é a hidrólise, certo? Formação de hidrólise. Ela faz parte de líquidos corpóreos, certo? E ela transporta substâncias pelo nosso sangue, que transportam íons de uma região para outra. Ela é importante também para a atividade metabólica. A percentagem de água varia de acordo com a idade e função da célula. Por exemplo, a célula neural ela possui uma grande quantidade de água. Por exemplo, quando os indivíduos são mais jovens, ele possui mais água do que os indivíduos mais velhos da mesma espécie. A água é importante para diversas atividades humanas. Aí a gente citou muito bioquímica, coisa micro, entendeu? Vamos citar as macros agora, como por exemplo, para a agricultura, abastecimento de água, pecuária e lembrando que o aquífero Guarani é o maior aquífero, certo, do mundo. Está situado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e vai até a extensão da Amazônia. Então, uma grande, enorme reserva de água no solo, tá bom? Vamos lá, a questão dos sais minerais. Os sais minerais, eles são importantes não só, como eu já tinha citado antes na questão do suor, como também eles são importantes para o metabolismo. Por exemplo, o ferro na hemoglobina, importante para a distribuição de oxigênio no organismo. O cálcio nos dentes, certo? E também o cálcio na atividade enzimática. Então, a depender de como eles atuam, eles vão fazer parte de uma ou outra substância, certo? Como por exemplo, os hormônios. Vamos lá, compostos orgânicos. Essa parte aqui é mais divertida. Os carboidratos. Carboidratos, compostos feitos em grande quantidade de carbono e hidrogênio, não necessariamente só carbono e hidrogênio. Não confunda carboidrato com hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem carbono e oxigênio. Carboidratos, certo? São grupos de hidrocarbonetos específicos de geração de energia, certo? É como se fosse a nossa gasolina do corpo humano.
nós temos um grande e alto rendimento consumindo carboidrato comparado à gordura. Gordura você consome mais rápido, compensação, a quantidade é menor de consumo. Certo? O padrão de energia dos seres vivos é o hidrocarboneto e da vida, certo? CHON, lembre-se, CHON, carbono e hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os 4 elementos que fazem parte da vida. Aí você tem os monossacarídeos, certo? Os monossacarídeos, eles, como eu já disse, os mono dá a ideia de um sacarídeo, certo? Monossacarídeo. Monossacarídeos. Possuindo 5 ou 6 carbonos, certo? Aí você tem a galactose, a frutose e a glicose. Galactose, certo? Galactose, frutose e a glicose. Lembre de a lactose, do galactose. Lactos, leite. A frutose, lembre de fruto, que é o tipo de açúcar dos vegetais, e a glicose é o padrão de açúcares no geral, certo? Entenda, uma molécula de glicose sempre vai existir em diversos padrões de formatação, e que cada um deles ganha um nome, galactose, lactose, mas vamos ver outros nomes mais à frente, certo? Todos eles têm 6 carbonos. E, por exemplo, a nossa querida ribose e desoxirribose. A diferença é que a ribose tem 5 carbonos e a desoxirribose tem 1 carbono a menos. Desoxirribose, lembre de DNA, é o açúcar do DNA. Você tira da ribose, que você lembra do nome de ribossomo, proteína, RNA. Se tira um oxigênio, você tem o açúcar do DNA, certo? Que é a ribose. Os oligossacarídeos. Oligos são muitos. Sacarídeos, mono, você só tem um. Mas olha a lógica. Você não vai ter literalmente um. A glicose, por padrão, eu disse que era um. A frutose são 2 glicoses, certo? Menor molécula do açúcar é a glicose, certo? Olha a lógica. Quando você tem a galactose, você tem um outro formato de glicose e lactose. Glicose e glicose, 2 glicoses, glicose e lactose, que é um específico açúcar do leite. Ele vai começando a ganhar formatações diferentes. Só que no oligos, quer dizer vários, os oligossacarídeos você tem 2 ou mais monos. São 2 ou mais pares. Viu? Cuidado aí, não são só 2 ou mais sacarídeos, mas 2 ou monossacarídeos. São os disacarídeos, certo? E em regra, todos têm função energética dos oligossacarídeos. Sacarose, lactose e maltose. Sacarose lembra de saca, de açúcar, certo? Sacarose, cana-de-açúcar, e a beterraba. A lactose, lactos, leite. Glicose e galactose. Glicose mais frutose e a sacarose, olha lá. Glicose, por padrão, sempre vai ter glicose, mais outro, que é o qual? Frutose. Cana-de-açúcar é um vegetal consumível, assim como chamamos muitos outros de... Agora existem uns grupos específicos que nós chamamos de frutos, desses vegetais consumíveis. Então, glicose e frutose, porque o açúcar de quê? Os vegetais. Galactose, leite, então tem a lactose. Então a maltose,
que é o último, você tem duas de glicose que formam o amido, o arroz. Lembre-se, quando tem uma molécula sendo formada por 2, você tem um oligosacarídeo. De 2 a 10, você pode ter uma sacarose com 10, uma galactose com 8. Presta atenção nessa parte. Ok? E o poli, pela lógica do poli, você do 11 moléculas até um número indeterminado, ou na verdade finito ou determinado, mas que a gente desconheça, você tem os polissacarídeos. Esses polissacarídeos são substâncias um pouco mais densas, certo? Por exemplo, vão ser mais difíceis de digerir. Nós vamos ver aí comumente. Lembre de uma coisa: toda vez que você for almoçar, você lembre do arroz. Não sei se você gosta ou não de arroz. Lembre do arroz lá branco, arroz, aqueles arroz diferenciados orgânicos que são um pouco de uma cor diferenciada, que não são tão alvos assim. E o amido, por exemplo, existe no arroz, é o açúcar dos vegetais, polissacarídeo dos vegetais. Olha lá, você tem reserva natural de amido. A planta vai produzindo glicose e vai guardando. Em grande quantidade você tem o amido, certo? Por exemplo, o caule, que é a batata, a raiz da mandioca, semente de cereais. Sem sabor, possui um papel energético, certo? 1.400 moléculas de glicose. Olha lá. Essas são as características do amido. Agora vamos lá. Celulose é o polissacarídeo. É o polissacarídeo mais abundante da natureza. Principal componente da estrutura das células vegetais. E existe entre 5.000 e 10.000 moléculas de glicose. Entendeu? A celulose, ela é muito importante para a composição dos vegetais. Isso nós vamos dizer um pouco mais à frente. E existe o glicogênio. Nós falamos muito dos vegetais, agora o glicogênio é específico dos animais. Nós consumimos amido, nós digerimos amido, mas reserva é glicogênio. Nós reservamos no nosso fígado, certo? Armazenado no fígado e nos músculos, uma grande quantidade de glicogênio, certo? Glicogênio é a nossa maneira de manter a nossa reserva. Amido, arroz, vegetal. Glicogênio, não sei, girafa. Ou fale de você, né, que faz essa reserva, e você tem exatamente a maneira de armazenamento.